Bom dia, Marcelo, Assis. Prazer em estar aqui te recebendo no programa Cida Maria Fica a Dica. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse para todas as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa ter uma ótima entrevista sobre tudo aquilo que você sabe sobre o petróleo, sobre tudo aquilo que é combustível, que todo mundo tem essa curiosidade de saber os bastidores de quem trabalha numa empresa que mexe com tudo isso. Bom dia, Cida. Bom, como você falou, meu nome é Marcelo de Assis, eu sou diretor da consultoria Wood Mackenzie, né? Trabalho com a área de petróleo, estou trabalhando aí nessa área principalmente de exploração e produção, apesar que mexo um pouco com o refino e o varejo também, né? Minha área de atuação principal é exploração e produção. Eu estou nesse mundo aí desde 2002, né? Então já trabalhei em 3 países diferentes aí com petróleo, em várias posições diferentes dentro da indústria, né? Então posso trazer um pouco aí dessa experiência, das minhas opiniões aí para você e para sua audiência também, né? Bom, Marcelo, aqui eu já estou com algumas perguntas que me mandaram, que é muito interessante, que eu estou até olhando aqui as perguntas. Então, vamos entender um pouquinho esses bastidores que eu mesmo posso dizer para você. A gente fala de petróleo, a gente fala tudo de combustível, mas a gente não sabe realmente os bastidores de tudo isso. Então, a primeira pergunta é: qual o atual nível de produção do petróleo no Brasil? Bom, Cida, a produção de petrolífera aqui no Brasil vem crescendo, né? Hoje já está na faixa de 3 a 4 milhões de barris por dia, né? Com tendência a crescer até o final dessa década, né? Por causa das descobertas que foram feitas há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Então, que é toda essa parte do pré-sal. Nós temos aí um dos maiores campos do pré-sal que já está em produção há muitos anos, que é o campo de Tupi, que é até por enquanto é o maior do Brasil, né? E aí nós tivemos a descoberta de Libra, que hoje se chama Mero, né? E, bom, só para explicar um pouco dessa parte de nomenclatura, né? Quando vai fazer a perfuração de exploração, geralmente tem um nome de prospecto, que é um nome geralmente ou de pedra preciosa, ou às vezes é um nome em tupi-guarani, ou às vezes é um código. E só quando é feita a descoberta e é declarada a comercialidade recebe o nome de uma criatura marinha aqui no Brasil, tá? Por isso que tem mero, anchova, papaterra, tudo nome de peixes ou criaturas marinhas, tá? Então, por isso que às vezes fica, mas esse campo não chamava isso e agora mudou. É por isso, tá? Quando se declara a comercialidade pela Agência Nacional do Petróleo, se atribui o nome de uma criatura marinha. Então é isso. E, bom, a produção vem crescendo, mas infelizmente nos últimos 5 anos, ou seja, desde que o governo Temer voltou com os leilões, né, que parou o último leilão que nós tivemos da era PT foi 2013, né, que foi Libra, e aí parou, né, porque a Petrobras estava sem dinheiro, endividada, então ela não poderia fazer mais atividades de desenvolvimento, ou na verdade de exploração, né, e posterior desenvolvimento. Então, o governo, naquela época, como a Petrobras não tinha condições, parou todos os leilões e ficamos praticamente 4 a 5 anos parados nisso daí, né? Aí o governo Temer voltou com os leilões, né, com uma participação internacional de peso, e isso foi até o ano de 2019, né, foram bastante disputados. Teve o leilão de 2020, né, que foi o último grande. Mas, infelizmente, depois de todos esses leilões, não foram encontrados nenhum reservatório significativo, tá? Teve muita frustração, apesar dos preços pagos. Em alguns casos ali, algumas áreas que foram compradas por leilão só de bônus pago foram 800 milhões de dólares, mais atividades de exploração de em torno de 200 milhões, ou seja, 1 bilhão de dólares, e os poços que foram perfurados foram secos, tá? Então é um risco que tem. Geralmente em torno de cada 10 poços perfurados de exploração, geralmente só um tem resultado, tá? Então por isso que é caro, tá?
petróleo não é uma coisa que sempre tem um risco associado grande, por isso que principalmente essa área de águas profundas, que é o que tem mais aqui no Brasil, são em torno de 10 empresas principais no mundo inteiro que têm tanto dinheiro quanto a tecnologia para fazer isso daí. Então, é o caso de Petrobras, Shell, Exxon, Chevron, Petronas, então Total, são as empresas que estão aqui presentes no Brasil, né? Então, infelizmente, nos últimos anos não foi encontrado, mas com o que já foi descoberto, a produção brasileira está aumentando, né? Então, isso vai até 2030, quando a produção brasileira deve chegar na faixa dos 6 milhões, né, de barris. E o que eu estou falando é óleo e gás, né? Tem bastante gás no Brasil, mas hoje tem um gasoduto que ainda falta ser inaugurado, né? Que é o que a gente chama de Rota 3. Né? Também está vinculado com os escândalos passados, né? Já era para ter sido concluído há alguns anos, mas teve vários atrasos aí na construção, né? Principalmente na seção quando ele chega em terra na área de processamento do gás, né? Então, isso ainda continua. Né? Só que a partir de 2030 começa a declinar a produção brasileira, tá? Se não for encontrado nada significativo. Tá? Mesmo se for encontrado algo muito grande, ele só vai diminuir um pouco o declínio, mas na década de 30 a produção brasileira entra em declínio. Então, a não ser que se for realmente um acontecimento meio fora da curva de vários campos grandes ou gigantes serem encontrados, que a probabilidade é baixa. Tá? Meu Deus, né? Então, hoje o Brasil está numa situação confortável, isso na área de exploração, né, e produção, que está subindo, então, para os próximos anos é ok. O que facilita também toda a arrecadação de royalties e impostos para o governo, né? Então, está numa curva ascendente, é favorável, mas isso, todas as curvas os prognósticos indicam que isso termina na década de 30, né? Então é um ponto a se pensar o que acontece daqui a 10 anos. Então você já respondeu a minha outra pergunta, que seria quais são as perspectivas para os próximos anos. Então é preocupante. Por enquanto, assim, a curto prazo não, a médio e longo prazo sim. E aí também entra todo o debate de transição energética, que é uma coisa que não está acontecendo muito aqui no Brasil. Tá? A maioria dos países aí, principalmente na Europa, né, e ainda mais agora com a guerra na Ucrânia, então eles estão indo para a eólica, já tem de novo conversa sobre voltar a nuclear, então todo mundo procurando solar, então todo mundo procurando alternativas em relação a combustíveis fósseis, né? Que aí, se você quiser seguir o que foi definido na última conferência de clima, né? Que foi a COP26, né? Então, teoricamente, né? Ou teórica não, na prática, teria que ser feita uma redução muito grande, né? Futura nas emissões de gás carbônico, né? Ou seja, tem que se cortar combustíveis fósseis com carvão e óleo, né? Não tem jeito. E com isso os países têm que procurar alternativas, né? Ou vai eletrificar, ou vai usar biocombustíveis, ou vai usar hidrogênio, ou seja, usa eletricidade para quebrar as moléculas de água, né? Que é hidrogênio e oxigênio, separa o hidrogênio e usa o hidrogênio como combustível, né? Que aí você tem um combustível limpo, né? Que da eletricidade você vai para o hidrogênio. Só que tem essa transição energética, ela não acontece facilmente, né? Tem na verdade, você precisa quase de uma revolução em mineração, né? Porque senão você vai precisar de muito mais cobre, lítio para as baterias e outro cobalto. Então, esses metais estão em alta demanda também, né? E não tem para todo mundo. Então, isso ainda é uma coisa que não foi equacionada ainda. Então, podemos acreditar que toda essa crise ela vai possibilitar outros caminhos, né, de combustível, de como lidar com essa escassez. Porque eu estou entendendo o que você está falando, que essa crise vai abrir precedente para outros tipos de combustíveis. É isso.
Exatamente, já era um movimento que vinha acontecendo, né? Por exemplo, a Europa agora já ratificou que em 2035 não tem mais carros com motores a explosão, simplesmente parou a produção lá. Tá? Então, os Estados Unidos, acho que na Califórnia também estão com uma data parecida. Então, nós vemos, né, toda essa cadeia produtiva da indústria automotiva já se preparando, fazendo o que a gente chama de phase-out, né, dos motores convencionais, né, explosão como a gente tem hoje. Né? Então, isso vai, mesmo os países que não estão com essas datas fixadas, que é o caso do Brasil, nós estamos inseridos nessas cadeias globais, né? Então, motores que hoje será importa de alguma fábrica dos Estados Unidos, ou componentes chineses, ou componentes europeus, isso aí simplesmente vai... A produção desses componentes vai diminuir a escala, então a tendência disso daí é ficar mais caro, né? Então, esse é o ponto, né? O Brasil também vai precisar se inserir de uma maneira ou outra nessa transição, né? Então... Aí vai ser carros a bateria, vai ser carros a hidrogênio, a gente vai continuar com etanol. Esse debate é o que não está acontecendo aqui no Brasil. É um pouquinho atrasado, né? Sim, por exemplo, nós não temos nenhuma montadora ainda fazendo aqui, nós não temos nenhuma fábrica de bateria no Brasil, nós não temos nenhum acordo com nenhum fabricante de carros elétricos, né? Mesmo o General Motors, que está investindo pesadamente nos Estados Unidos em carros elétricos, também não começou a produção aqui. E aí nós temos um movimento, por exemplo, a Ford saindo do Brasil, né? Então, de novo, tem todos esses aspectos que não existe um aprofundamento desse debate, né? E, bom, como a gente viu, não vou entrar no mérito de candidato A ou B, né? Mas ficou um debate, na verdade, sobre uma pauta de costumes, uma pauta de corrupção, uma pauta de benefícios sociais, mas algumas questões importantes do país foram deixadas de lado. Né? Então, olha que interessante, né? Quando a gente iniciou essa entrevista, eu entendia praticamente só de colocar o carro lá no posto de gasolina, colocar o combustível. Só que ninguém sabe de toda essa situação por trás disso. Isso que você está falando é uma situação que se torna preocupante para a gente. E muitas das pessoas, eu diria que praticamente a maioria, não sabe. Como que vai ficar daqui para frente, né? Será que eu vou ter o meu carro daqui a 40 anos, daqui a 20 anos eu vou conseguir? Tem todo um processo aí que ninguém percebe e que isso está ligado também na política. Sim, tem. Todos os países isso aí está bastante associado, porque também para você começar uma indústria nova, geralmente tem subsídios ou benefícios fiscais, né? E aqui, por exemplo, a gente continua com alguns benefícios fiscais para a área de motores a explosão, para os carros normais. Então, de novo, precisa começar já a ver essa mudança. E, bom, já que a gente falou um pouco de combustíveis, de posto de gasolina, né? Bom, os últimos meses acho que foram dominados aí pelo preço da gasolina, porque é dolarizado, porque sobe, mas o Brasil tem muito petróleo, por que o real desvalorizou e subiu a gasolina? Bom, começar como todo commodity, o preço é cotado em dólar, não tem jeito. Tá? Você tem várias graduações de petróleo, isso também é um debate ou uma informação que não é normalmente conversada ou discutida, mas petróleo não é igual. Tá? Você tem petróleos que são pesados, que é um tipo quase de um piche, quando você tira, até um petróleo leve, que praticamente é quase igual a gasolina. Você tem muito pouco refino nisso daí, tá? Então, só que as refinarias, quando elas são construídas, elas são programadas ou projetadas para receber um determinado tipo de petróleo ou um determinado tipo de blend, né, de mistura de petróleos. Então, as refinarias que foram construídas aqui no Brasil nos anos entre a década de 50 e 70, quando o Brasil não produzia petróleo, eram refinarias que usavam óleo leve nigeriano ou da Arábia Saudita. E o petróleo brasileiro da área de Campos, ele é um petróleo pesado, ou hoje o petróleo da área de pressão é um óleo médio, sem enxofre. Então, ele é processado em outras refinarias. Tá? Então, o Brasil hoje ainda importa petróleo leve, exporta o petróleo brasileiro. Tá?
E tudo isso daí é cotado em dólar, tá? E a maioria dos equipamentos de produção, por exemplo, essas plataformas de petróleo, elas são feitas na China, na Coreia, elas custam tudo em dólar, tá? Aço é tudo cotado em dólar, mão de obra chinesa paga em dólar para fazer esses navios, essas plataformas, ou no coreano, que são os estaleiros que dominaram praticamente esse mercado. Toda a parte de robôs submarinos, tubulações especiais, é tudo feito, tudo cotado em dólar. Então não tem um jeito de se dissociar isso daí do dólar, tá? Então toda vez que tem uma desvalorização do real em relação ao dólar, impacta o valor dos combustíveis, tá? Isso de uma maneira ou outra acaba sendo repassado para o consumidor. E, assim, falar que vai transformar isso em real, realmente não é uma coisa que não procede, tá? De novo, estamos aí meio que ficção científica, tá? Uma hora essa conta vai chegar, tá? O pessoal pode usar, como foi nos governos passados, o caixa da Petrobras para subsidiar o combustível para a população, mas quase quebrar na Petrobras, né? Então foi uma escolha que foi feita. Toda vez que você cria subsídios, né, ou barateia artificialmente o custo, você cria uma distorção no mercado. Aí todo mundo consome mais do que deveria. Né? Então, e essa conta tem que ser rateada por alguém. Né? E no final a conta chega. Né? Não existe milagre. Quando o pessoal fala que vai gastar, tá. É igual orçamento de casa, orçamento de governo é igual. Se você está gastando e está entrando menos do que você está gastando, você vai ter que fazer dívida. E uma hora essa dívida você vai ter que ser paga. Né? Então, sempre vai sobrar para um lado, né? Sim, falar que vai baixar com o preço de combustível na marra é legal tudo, mas não funciona. A longo prazo a conta chega, tá? Outro componente também importante de preço de combustível é imposto, tá? Isso praticamente a maioria dos países do mundo taxa bastante a gasolina, tá? Aqui no Brasil não era diferente, por isso que também teve todo esse debate de baixar na marra vou falar na marra, tá? Mas foi uma pressão assim, de governo para baixar o ICMS, né? Para cortar isso daí, para baixar os combustíveis. E realmente acabou baixando, mas de novo é dinheiro que não está entrando no caixa do governo. Então vão ter que cortar a despesa do outro lado ou fazer dívida, não tem jeito, tá? Então é uma coisa que pode funcionar, mas de novo vai depender do que nós queremos como serviço do Estado, né? Então acho que tem que ficar bem claro para todo mundo que o governo, não existe um dinheiro que é do governo, o dinheiro do governo é nosso, né? Nós que pagamos impostos e eles gastam isso daí de alguma maneira, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, né? Então por exemplo, viajei aí um tempo atrás, umas semanas atrás, o combustível na Europa hoje está em torno de 2 euros, tá? Ou seja, a gasolina, que é em torno de 10 a 11 reais o litro, tá? É isso, o valor que está lá. E basicamente isso que está acontecendo. E aí, bom, outro aspecto também interessante, por que o diesel, que antes era mais barato do que a gasolina, sempre foi, né? Todo mundo lembra do diesel ser mais caro que a gasolina. O que acontece? As refinarias no Brasil, a gente não tem, ainda tem um déficit de refino no Brasil, tá? Em torno de 300 mil barris por dia. Ou seja, o Brasil tem que importar combustível de outros países, basicamente. E uma das grandes importações do Brasil é diesel, tá? E o que acontece? Na Europa, para efeito de redução de emissões, o pessoal usou muito para carro de passeio, motores diesel, que, dependendo da programação da injeção eletrônica, você emite menos poluente que uma gasolina. Então a Europa era um grande consumidor de diesel, que era importado da Rússia, das refinarias russas. E a hora que começou a guerra na Ucrânia e parou essa importação de óleo e de diesel russo, a Europa tem que importar de outros lugares. E começou uma disputa mundial por diesel. Então não tem para todo mundo, então o preço subiu. E é isso, e esse reflexo é o que nós vemos aqui no Brasil hoje, né? Ele está custando mais caro porque não existe abundância de diesel no mercado internacional. Marcelo, diante da sua expertise, esse tipo de combustível, que são todos ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, você entende de todos,
qual a sua intuição sobre os próximos anos, se não houver alguma mudança? Olha, Cida, é uma pergunta bastante complexa e essa transição que eu estava comentando logo no começo, isso daí vai demorar uns 20 a 30 anos. Nós vemos que uma transição energética nos nossos cenários, né, só vai estar sendo implementada por volta de 2035 a 2050. Então, esses próximos 10 anos ainda é petróleo. O petróleo ainda vai ter um papel de relevância mundial ainda até os anos 2050. E os produtores de baixo custo é o que vão dominar esse mercado, né? Então, provavelmente o último barril de petróleo a ser extraído vai ser lá nos países árabes, né? Eles têm um custo. Se hoje um barril é vendido em torno de 95, 100 dólares, né, que o custo deles é em torno de 10 a 12, tá? Então, 80 dólares de lucro para cada barril que é vendido deles, né? Então, é isso. Aqui no Brasil, esses campos aqui estão na faixa de 30, como é deep water, né, água profunda, em torno de 20 a 30 dólares de custo de produção. Então, é o triplo de um país árabe normal. Então, isso daí vai demorar bastante tempo, tá, Cida? Então, esse mundo que a gente está aqui vai perdurar pela próxima década, mas já começamos a ver as mudanças acontecendo. Como eu falei hoje, já foi aprovado na Europa, né? Desculpe. Precisa, né? Começar a olhar, né? É o seguinte, nós estamos queimando, tá, a nível mundial, 100 milhões de barris de petróleo por dia, tá? É isso que é usado no mundo, Cida. E isso daí está virando fumaça e sendo jogado na atmosfera, ou virando plástico e sendo jogado em aterros sanitários, ou indo parar no mar. E depois agora nós e os nossos ouvintes aí, ou quem vai assistir isso daqui, também sabe do todo o problema dos microplásticos que está acontecendo, né? Os plásticos vão se quebrando e vão se contaminando toda a cadeia alimentar. Isso é uma realidade. Realmente a gente precisa endereçar isso daí. O planeta não aguenta, né, isso daí. E chegou nesse ponto e precisamos fazer alguma coisa. Então, o consumo de petróleo vai ter que chegar a um ponto que tem que ser reduzido. Em alguns países o pico já chegou, né? Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos consomem menos petróleo que há 10 anos atrás. Então, aí as cadeias produtivas já estão usando menos petróleo de uma maneira mais eficiente, motores mais eficientes, e o uso mesmo está sendo diminuído. Então, essa parte toda de embalagens, tudo, está cada vez sendo mais criticada, né? Como um saquinho plástico, caixinha plástica, isso daí vai poluir e ela se produz, né, gás carbônico sendo gerado na produção disso daí, né? Então, isso precisa ser tratado de uma maneira ou outra. Então, são várias frentes, né, que precisam ser endereçadas, né, para realmente reduzir e chegar, né, a temperatura do planeta, né, de acordo com os modelos. Também não vou entrar muito em detalhe, não sou climatologista, né, mas a tendência, né, pelo que indicam alguns estudos, está subindo a temperatura com implicações. Então, o gás carbônico ele precisa ser primeiro para a emissão, e aí depois tem todos os esquemas de captura de gás carbônico, né, Cida, que isso daí é uma frente que está sendo trabalhada, tá, mesmo por empresas de petróleo, tá, que tem várias maneiras de você capturar o carbono que está sendo emitido. A mais fácil vamos plantar árvore, né, ou preservar florestas, ou aumentar a área. O que uma árvore faz? Aquela coisa bem de primeiro grau, né, que ela pega gás carbônico e oxigênio do ar, junta com água e faz a famosa fotossíntese que transforma esse gás carbônico em outros componentes, né, ou celulose ou a própria seiva da árvore. Então, ela captura o gás carbônico que está na atmosfera. Então, tem empresas já com esquemas de reflorestamento, como precificando quanto que vale uma floresta para nós, né?
E aí você, olha, eu vou emitir tanto de gás carbônico, mas eu vou plantar tantas árvores ou vou recuperar tantos 1000 hectares de floresta. Então você faz o que a gente chama de um offset, né? Você compensa essa emissão. Tem outras opções, né? Tem plantas que você já gera, queima gás para fazer uma usina termoelétrica, e aí os gases que são emitidos já são canalizados e injetados em reservatórios subterrâneos, ou seja, não vai para a atmosfera. Pelo menos temos um cenário diferente. Existem caminhos alternativos para que você possa trazer da natureza também, digamos, condições de mudar isso tudo, né? Existe o caos, mas existe a solução. Mas para isso precisa de ter um olhar diferente dos governos perante isso. É o que a gente pensa que teria que estar acontecendo já. Sim, tem tecnologia, e de novo é o custo dessas tecnologias e quem está disposto a investir, então. Por isso que é importante ter um mercado internacional de carbono, que por enquanto hoje ele é meio parcial. Tem países que adotam, o Brasil está mais ou menos, ainda não tem uma legislação em relação a isso daí. Mas tem países que, olha, você vai emitir 1 tonelada de gás carbônico, você vai ter que pagar $60. Então é esse o custo que tem essa emissão. Então, e aí você também tenta limitar o máximo possível, porque isso vai impactar o seu lucro, né? Você está gerando aquilo ali, então, olha, tem jeito de não emitir, tem jeito de, como eu falei, reinjetar. Olha, em vez de eu pagar esses $60, eu vou converter em floresta e tem um certificado que eu vou reflorescer. Então, esse mercado de créditos de carbono, que já é bem mais atuante em outros países, né, é uma das soluções, né? Aí você coloca um preço na sua poluição e aí endereça isso daí de alguma maneira, né? Marcelo, o papo está muito gostoso, eu espero que a gente continue isso daqui um pouquinho mais lá para frente. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua expertise. Eu estou aqui, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro, porque a gente fala assim, petróleo, combustível, mas você não sabe da história, de onde nasce. Então, você matou não só a minha curiosidade, mas também trouxe bastante conteúdo para as pessoas que precisam entender um pouquinho mais, né, de toda essa cadeia, de por que chegou nesse ponto, toda essa discussão de questão de preço, e é uma coisa que todos nós, não só os brasileiros, mas o mundo, para ter mais acesso a essas informações. Te agradeço. E como de praxe, a gente fala assim para as pessoas, deixa uma dica para o mundo. Qual a dica? Olha, pense bem de novo, no que você está consumindo, porque eu acho que a gente consome muito mais do que a gente deveria, gasta muito mais em coisa que você no final acaba jogando no lixo. E, de novo, o planeta, a gente não tem um planeta B, né? É esse aqui. Você fala, coloquei o lixo para fora de onde? Né? Da sua casa, mas não do planeta. Né? Então, é isso, eu acho que é uma coisa importante que todo mundo tem que refletir um pouco no que a gente está, onde que está sendo usado no nosso dinheiro e no lixo que nós estamos gerando, isso em algum aspecto, né? E também economizar aí combustível e energia também é interessante. Né? Gratidão, Marcelo, mais uma vez. Que Deus abençoe esse seu trabalho, que eu vi que é lindo, maravilhoso, e que a gente possa estar mais vezes por aqui, tá bom? Bom, será um prazer aí conversar com você. Obrigada.